O que a gente pode ter das comunidades cristãs primitivas, né, é que elas enfatizam a castidade, né, e a pureza sexual, né? Isso está nas cartas de Paulo, em várias passagens, que destaca a necessidade de evitar a imoralidade sexual, né? O Paulo, ele encoraja a castidade e ele considera o celibato um estado ideal. Isso está em 1 Coríntios 7, né? Em que ele reconhece o casamento como uma alternativa para aqueles que não conseguirem se manter celibatários, né? Aí esses podem se casar, mas ele coloca a castidade como objetivo, um estado ideal, né? As práticas pagãs, elas já faziam um contraponto com o cristianismo. Os cristãos primitivos, eles faziam essa diferenciação das práticas pagãs, que essas sim incluíam orgias e outras formas de comportamento sexual. Isso daí está no livro aqui da Elaine Pagels, tá? Além de toda crença. Passagem aqui da Elaine Pagels, que ela fala dessa acusação com relação aos rituais de Cibele, né? Em que os pagãos praticavam orgias sexuais, e isso era objeto de reclamação entre os romanos. Os romanos se queixavam daquelas práticas. Tá? Então, os cristãos eles vão fazer esse contraponto. Os testemunhos que a gente tem, por exemplo, do médico Galeno. O Galeno vai falar isso na página 16 desse livro da Elaine Pagels, né? Então, ele se mostra impressionado com a prática dos cristãos. Ele diz assim: também há entre elas, está falando dos cristãos, o seu autocontrole em questões sexuais. Também entre elas, pessoas que, em autodisciplina, em questões de comida e bebida, em sua ardorosa busca de justiça, atingiram um nível não inferior ao dos autênticos filósofos. Então, ele faz aí uma comparação com os autênticos filósofos que os cristãos conseguem atingir, né? Isso está no texto, então, da Elaine Pagels, aqui na página 16. Isso também vai aparecer no texto de Justino. Justino, na apologia, a primeira apologia, ele diz assim: nós que sentíamos prazer na promiscuidade, agora adotamos apenas a castidade. Então, essa palavra de Justino, ela vai estar aparecendo também em outros autores da cristianismo primitivo. Aqui tem um outro livro aqui, da Uta Rank Heinemann, Eunucos pelo Reino de Deus, que ela vai trazer exatamente isso. A característica dos cristãos é exatamente a castidade, aquilo que está nas cartas paulinas, né? Inclusive, você vai ter o movimento monástico, que vai surgir lá no século III, já destacando também essa questão, né? Então, é uma questão muito presente. A Uta Rank Heinemann, ela vai ser uma crítica da igreja, e ela vai destacar que a igreja, inclusive, acabou levando um aspecto negativo, muitas vezes, do sexo. Ela vai por essa linha daí. Então, ela cita alguns exemplos, né? Ela cita alguns exemplos de alguns padres da igreja, né? Então, ela diz aqui, de Inácio de Antioquia, né? Eu falei de Justino, né? Inácio de Antioquia, ele foi martirizado ali por volta de 110. Ele escreveu 7 cartas que são consideradas testemunho importante no período imediatamente após ao Novo Testamento. Na carta ao bispo Policarpo de Esmirna, ele menciona as pessoas que vivem em castidade em honra da carne de nosso Senhor. Mais um depoimento aí. E agora, olha o destaque. Ele não elogia esses indivíduos. Pelo contrário, ele adverte contra a arrogância deles e prossegue. Se ele se vangloria, está perdido. E se considera mais do que um bispo, é vítima da destruição. Ou seja, não é uma coisa para a pessoa se achar superior aos outros. Entendeu? É uma conduta normal de um cristão. Não é algo para ele dizer como seja mais que outro cristão. É uma conduta esperada do cristão. Tá? Justino Mártir, ele vai escrever assim:
Desde o princípio, ou nos casamos com a única finalidade de ter filhos, ou renunciamos ao casamento e permanecemos na mais absoluta continência. Isso está em 1 Apologia 29, tá? Então, esse é o texto de Justino, é o texto do Inácio de Antioquia. E ele vai por volta de outros textos daqui da literatura patrística. Você pega Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria, ele se castrou quando jovem. Depois ele se arrependeu disso, mas ele interpretou literalmente a passagem do Evangelho, que Jesus diz: há eunucos que se fizeram de nascença e eunucos que se fizeram em honra ao reino de Deus. Né? Então, há dois tipos de eunucos. Jesus está falando isso. Orígenes pegou essa passagem e se castrou. Depois ele foi até criticado pela igreja exatamente por essa coisa que ele fez quando ele tinha 18 anos, era logo no começo da atividade dele. Mas para você ver como é que essa questão está bem presente ali nas comunidades primitivas. A passagem que eu falei, que eu não estava localizando, é porque estava em outro livro, é nesse livro aqui, ó, da Sarah Ruden, o apóstolo Paulo. Essa passagem é aquela passagem dos pagãos. Então, eu já citei algumas passagens aqui de cristãos dos primeiros séculos que confirmam aquilo que está no texto bíblico, do texto evangélico. Aquela passagem citada pelo Fábio Sabino, de 1 Pedro, ele está se referindo ao passado. No passado fazíamos isso, né? Mas não agora como cristãos. Então, aqui, ela vai citar, a Sarah Ruden, ela vai citar textos da literatura pagã da época, e dos primeiros séculos. Então, ela faz referência a um relato de Lívio, aí na época dos primeiros séculos, né? Em Roma. Ele faz o relato do culto a Baco, em Roma, antes dele ser proibido na cidade. Tá? Aí ele diz assim, sobre o culto a Baco: quando vinham a conversa indecente, à noite, e a mistura dos sexos tinha expulsado qualquer noção de limite, então as perversões de todo tipo tomavam a frente, conforme cada um encontrava à disposição o tipo de prazer para o qual estava individual e naturalmente inclinado. E o desregramento não se limitava ao sexo entre homens e mulheres, nascidos livres. Não. Dessa oficina do crime saíam perjúrio, falsificações, processos inteiramente falsos, assim como envenenamentos e assassinatos, tão discretos e profissionais que, em alguns casos, as famílias não conseguiam nem achar o corpo para sepultar. Alguns crimes eram fruto da conspiração, mas a maioria era simplesmente violenta, porque com os gritos e o barulho dos tambores e símbolos, ninguém do lado de fora ouvia os berros daqueles que estavam sendo maltratados ou mortos. Esse é o culto de Baco em Roma, na descrição de Lívio. Nós não temos nada parecido com isso com relação a culto cristão nos primeiros séculos. Século I ou século II. Não temos nada. Abrantes. Ele citou a carta de Plínio a Trajano. Aí eu queria saber, Antônio, realmente procede esse argumento dele, que na carta de Plínio a Trajano, Plínio relata que os apóstolos ou os cristãos viviam em orgias? Bom, a carta do Plínio a Trajano é uma carta bem conhecida. Esse livro aqui do Gilberto Angelosi, A Águia e a Cruz, ele vai trazer no final a carta do Plínio em latim e na tradução dele em português. Eu vou pegar a parte que seria mais... poderia ter levado o Sabino a pensar dessa maneira, tá? A que seria mais próximo do que ele poderia pensar. Certo. Ela não é uma carta muito longa, mas eu só vou ler essa parte, esse parágrafo que ele pode estar se referindo. Então ele diz: de resto, afirmavam eles, quer dizer,
Plínio está recebendo acusações contra os cristãos. Ele não especifica que tipo de acusação é. São acusações anônimas que ele recebe dos cristãos, e ele diz que ele já vem condenando à morte alguns cristãos já faz uns 20 anos. Ele já vem processando. Ele está perguntando ao Trajano se está certo o que ele está fazendo. Porque, a princípio, não tem nenhuma lei regulando o que fazer com os cristãos. Então, ele pergunta a Trajano, está certo o que eu estou fazendo? Então, vem. De resto, afirmavam eles, esses que acusavam, que toda a sua falta, a falta dos cristãos, ou seu erro, tinha se limitado ao costume de se reunirem em um dia fixo, antes de levantar o sol, de cantar entre si alternadamente um hino a Cristo como se fosse um Deus, de se comprometerem por juramento a não cometer algum crime, mas a não cometerem nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não falarem a palavra, faltarem a palavra dada e a não negarem um depósito reclamado em justiça. Terminados esses ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem outra vez para tomarem a sua refeição. Provavelmente está se referindo aí à Eucaristia, ao ágape, alguma coisa assim. Que, apesar do que dizem os outros, parece que a gente tem algum problema com essa Eucaristia. Apesar do que dizem os outros, é simples e inocente. Então parece que tem alguma acusação com relação à Eucaristia. Porque a Eucaristia diz que come o corpo e o sangue de Cristo, né? Então isso poderia dar tipo alguma coisa. Olha, eles fazem canibalismo lá, tá? Poderia dar esse tipo de acusação, tinha contra os cristãos. Mas o Plínio, ele apurou os fatos e chegou a uma conclusão. É simples e inocente. Abrantes, antes de você continuar a leitura, deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar, para o pessoal talvez que está assistindo e não saiba. Plínio, ele era governador da Bitínia, uma província romana. E detalhe, Plínio, ele era advogado. Então, ele estava qualificado para fazer uma entrevista com a pessoa e para imputar ou ver se a pessoa estava incorrendo em algum crime contra o Império Romano. E Trajano, a que ele está enviando a carta, era o imperador, naquele momento, de Roma. Né? Então, Plínio está entrevistando cristãos, né? Muitas vezes acusados de determinados crimes contra o imperador, e ele agora está relatando a Trajano como era a vida desses cristãos. Né? E aí continua, Abrantes. Então, ele investigando, apurando os fatos, ele chegou à conclusão que é simples e inocente esse rito que eles praticam. Mesmo a essa prática, tinham eles renunciado depois do meu edito, pelo qual, segundo as tuas instruções, proibia as heterias. Heterias é tipo uma espécie de um clube, uma guilda comercial, alguma coisa assim. Porque essas associações, elas eram vistas com suspeição por Roma, porque no passado já teve um imperador lá que foi assassinado e que o crime partiu de uma desses clubes, entendeu? Então havia um risco desses clubes serem focos de rebelião contra Roma. Então ele já tinha dado uma proibição contra essas heterias. Então estava considerando os cristãos dentro dessa legislação. Não pode se reunir, tá? Como também não pode se reunir para essas guildas aí, que pode ter alguma conotação política, né? Bom, julguei tanto mais necessário extrair a verdade de duas escravas, que eram chamadas de diaconisas, mesmo submetendo-as à tortura. Encontrei apenas uma superstição insensata e exagerada. Superstição insensata e exagerada. Ele usa a palavra superstição porque não é religião. Religião seria se tivesse sido homologado pelo Senado, etc. E não era. Então ele chama de superstição. Superstição insensata. Aqui, esse livro daqui, Jesus Fora do Novo Testamento, que é do Robert Van Voorst, ele vai citar a mesma carta do Plínio.
né? Carta do Plínio Jovem. É Plínio Jovem, ele é sobrinho do Plínio Velho. Plínio Velho, que escreveu História Natural, ele é o tio dele, já é um senhor mais idoso, tá? Ele é o Plínio Jovem, governador da Bitínia, tá? E aqui ele já vai se referir a uma superstição contagiosa. Então você já vê que já tem outra tradução que ele coloca aqui, para superstição contagiosa. Agora, o James Dunn, tudo eu estou trabalhando com texto em português, tá? Não sei como é que esses textos estão no inglês, tá? Bom, o James Dunn no português, ele já vai usar: não encontrei nada além de uma superstição depravada e excessiva. Ele já vai usar o termo depravada. Bom, vamos então olhar para o latim, que é o texto original, tá? O texto original do Suetônio, do Carta do Plínio 1096. Ele usa então essa superstição insensata, exagerada, né? Eu vou colocar aqui o termo em latim e vou botar aqui no Google Tradutor para ele falar. Então aqui ele usa a palavra pravan. Pravan ou pravus também, é da mesma raiz. Pravum é de onde vem a palavra depravado, do português. Só que no latim, pravam não assume só a conotação sexual. Ela também assume outras formas, tem um significado mais amplo, que revela aquilo que é moralmente corrompido, perverso ou maligno. Então é mais amplo. Como a carta do Plínio está dizendo que os cristãos, eles praticam, eles se propõem a não cometer adultério, né? Então o contexto diz que não há essa conotação sexual aqui na carta, porque o Plínio está considerando a prática deles como contrária ao adultério. Então assumiria a interpretação de que é uma superstição insensata. Por isso é que o texto do Angelozzi já não usou depravada, usou insensata. Eu não sei como é que está o inglês aqui do James Dunn, mas no... Então, resumindo, essa é a palavra que usa. Agora, existe outros textos que também vão falar da mesma época, 120, 116, que vão ser o texto do Suetônio, que em Vida de Nero 16, capítulo 16, ele vai falar de uma superstição nova e perniciosa. Superstição nova e perniciosa, tá? E também nós vamos ter os Anais de Tácito 1544, que ele vai usar a palavra superstição perniciosa, tá? Então, o que é interessante é que depravado, então, só aparece numa possível interpretação ali na carta do Plínio, e possivelmente não tem a conotação sexual, por causa do contexto da carta. Os três usam a palavra superstição, ninguém usa religião, todo mundo usa superstição, os três usam, tá? E o Angelozzi fala que muito possivelmente os três trocaram figurinhas, porque eles estão muito próximos e são amigos uns dos outros. É possível que um tenha consultado o outro para falar sobre os cristãos, tá? Então esse é o cenário que a gente tem, ou seja, a gente tem as cartas de Plínio, que ele considera como as acusações infundadas. O Trajano, na carta 97, ele vai responder a Plínio, ele vai dizer o seguinte: olha Plínio, a tua conduta está correta, tá? Pode continuar assim. Só que eu só faço umas emendas, tá? Primeiro, não aceita mais denúncia anônima, tá? Porque denúncia anônima, você já viu que é furada. Você investigou e viu que não tinha nada. Então, esquece, não apura denúncia anônima. Só se for uma denúncia de uma pessoa mesmo. E pelo que você me falou, né, do que eles praticam, né,
Não há necessidade de ficar procurando o cristão, tá? Só se realmente houver uma denúncia nominal contra o cristão, aí você trata desses casos. Não precisa você sair procurando atrás de cristão, tá? Porque eles não me parecem estar fazendo nada demais. Então, o Trajano, ele meio que corrobora o entendimento do Plínio, né? Então, dessa carta, nós não temos nada parecido com aquela carta do Lívio que eu disse, né? Que ali sim há um relato de uma prática depravada, né? Então, nós não temos nada parecido. Essa carta do Plínio, ela não tem substância para você chegar à conclusão de que tinha essa acusação. Existem outras cartas, tá? Que, pesquisando, né? Eu encontrei uma carta do Minúcio Félix, tá? O Minúcio Félix, ele escreve ali, já estamos um pouco mais adiantado. A carta do Plínio é a carta ali por volta de 110, 120, dessa época. O Minúcio Félix, ele já está em 230, 240, ele já está mais 100 anos depois, tá? Ali, na época do Minúcio Félix, nós já vamos começar a ter grupos gnósticos. Os grupos gnósticos já começam a prosperar, a crescer dentro do cristianismo, tá? E ali, entre os gnósticos, já começam práticas que alguns grupos gnósticos começam a ter práticas sexuais, né? Não todos, alguns. Porque os gnósticos, eles rejeitavam a matéria. Eles consideravam a matéria a criação do Deus mau. Então, você fazer sexo e ter filhos, você está procriando a geração do Deus perverso. Não é legal fazer isso. Então, não devemos nos casar, não devemos fazer sexo. Alguns gnósticos pensavam isso. Outros achavam que poderia casar. Os gnósticos, na verdade, eram uma grande miscelânea, tinha de tudo. E tinha o pessoal menor, minoritário, tá? Que achava o seguinte, bom, já que a carne não vale nada, então, meu amigo, vale tudo, vamos entrar na suruba. Entende? Tem esse grupo também. Esse terceiro grupo, ele é citado pelo Epifânio, tá? Aí eu vou ler aqui um relato aqui do Epifânio. Deixa eu ver aqui. Epifânio. Que ele vai falar de um grupo dos gnósticos. E uma prática, né, feita entre os gnósticos. Que aí remete a essas práticas aí. Epifânio fala isso em Panarion, capítulo 26.4. Ele fala dos barbelognósticos, tá? Então, veja, eu não estou falando dos gnósticos em geral, estou falando de um grupo reduzido, específico, citado ali pelo Epifânio, tá? Uma coisa localizada. Ele diz assim, depois de copularem, como se não bastasse o crime da sua prostituição, eles oferecem a sua vergonha ao céu. Está se referindo ao órgão sexual. O homem e a mulher levam o homem o esperma em suas mãos e ficam olhando para o céu. Com esta impureza em suas mãos, eles oram à maneira dos gnósticos, oferecendo ao Pai natural do universo o que está em suas mãos, dizendo, nós oferecemos a vós o corpo de Cristo. Isso é um ritual gnóstico, tá? E aí ele segue dizendo aí que ele mistura com o sangue menstrual, mistura com farinha e faz um bolo e dali faz uma hóstia e as pessoas comem aquilo, etc. e tal. Essa referência que aparece no Epifânio, para você ter uma ideia, tem alguns autores gnósticos, por exemplo, Lacarrière e o Filoramo, vão descrever essa passagem e eles vão dizer que possivelmente o Epifânio está correto. Por quê? Porque nós temos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, né? É o Piste Sofia, capítulo 147, e o segundo livro de Jeú, no capítulo 43, eles amaldiçoam aqueles que, em nome de Jesus, promovem rituais para beber uma mistura de lentilhas com sêmen humano junto com menstruação.
Tá? Então você vê que dentro dos textos gnósticos existe uma recriminação. Não façam isso. É sinal de que alguém fazia. Então, aquilo que o Epifânio está falando, primeiro, não é uma prática generalizada dos gnósticos. Mas é possível que alguns faziam, porque os próprios livros gnósticos também repreendem esse grupo por essa prática. Mas isso nós estamos já no século III, século IV, estamos bem à frente, já não estamos no tempo do Plínio. Então, veja, nós temos aí esse texto gnóstico, tá? Referindo a essa prática, mas que é uma coisa já mais avançada, não está na época ali do início do século II. Tá? E temos também uma carta do Minúcio Félix. Minúcio Félix, ele tem uma carta que é o Otávio, capítulo 9, que ele fala o seguinte, ele fala que os cristãos, ele fala a religião dos cristãos é tola, na medida que adoram um homem crucificado, e até mesmo o instrumento da sua punição, a cruz, né? Disse que eles adoram a cabeça de um burro, e até mesmo a natureza de seu pai. Eles são iniciados pela matança e o sangue de uma criança, e a escuridão desavergonhada. Eles então, todos misturados em uma mistura incerta. Ali, ele vai falar de práticas ali, em um dia solene, ele se reúne na festa com todas as suas crianças, irmãs, mães, pessoas de todos os sexos, de todas as idades. Lá, depois de muita festa, quando a comunhão se aqueceu e o fervor da luxúria incestuosa esquentou com a embriaguez, um cão que foi amarrado ao lustre é provocado, jogando um pequeno pedaço de miudezas além do comprimento de uma linha pelo qual está amarrado. E assim a luz é derrubada e na escuridão desavergonhada, as conexões da luxúria abominável envolvem o ambiente. Tá? Todos são igualmente incestuosos, e aí vai dizendo. Então, essa prática que o Minúcio Félix está dizendo está lembrando o culto da Cibele, lá de Roma, né? Está lembrando isso. Mas ele falando nada apontando para os cristãos, né? Para os apóstolos em específico. Ele está falando que são grupos cristãos. Ele está dizendo isso. Mas ele já está num tempo que já está no século III ali. Sim. Ali você ter algum grupo que é um grupo gnóstico, como está se referindo ao Epifânio no Panário, é bem possível. Então é possível que essas coisas tenham gerado algum tipo de burburinho, tá? Agora, no tempo do Plínio, né, não se diz ali qual é a acusação contra os cristãos. A acusação que diz é uma superstição insensata. Numa tradução de depravada, ela, no contexto, não parece que tenha essa conotação sexual, quando você lê a carta como um todo. Então, a gente fica como? É possível que o cristianismo tenha sofrido algum tipo de crítica, né? É possível que tenha sofrido algum tipo de crítica, mas essas críticas não foram confirmadas, né? Aqui, Tertuliano, aqui ainda no livro da Elaine Pagels. Tertuliano ridicularizou a maioria não cristã pelas suas suspeitas desvairadas e denunciou os magistrados por acreditarem nelas. Ele diz assim, Tertuliano também está no século III, tá? Junto com Minúcio Félix. Chamam-nos de monstros do mal e acusam-nos de praticar um ritual sagrado em que matamos uma criança pequena e a comemos. Novamente a questão da Eucaristia, sempre essa questão. Depois do banquete, praticamos incesto, enquanto os cães derrubam as luzes e nos dão a escuridão, desavergonhada para gratificarmos nossa luxúria. É exatamente o texto do Minúcio Félix. É exatamente o texto. Então, ele está se referindo ao texto do Minúcio Félix. Então, nos acusam, está se falando do Minúcio Félix. Essa é a constante acusação das pessoas.
Mas os senhores não se dão ao trabalho de descobrir a verdade. Os senhores pensam que o cristão é capaz de todos os crimes, o inimigo dos deuses, o imperador, das leis, da boa moral, de toda a natureza. Então, veja, essa denúncia do Minúcio Félix é respondida pelo Tertuliano, e que ele diz, não, nós não praticamos isso. Então, não existe nas comunidades cristãs nenhuma evidência que confirme essas acusações. Isso é o que nós temos. Aquele texto que eu falei do Lívio é o Lívio que está falando da prática de Cibele lá. Ele é um historiador romano, está falando sobre a prática de Cibele. Agora, com relação aos cristãos, e especificamente na carta de Plínio, nós não temos elementos para chegar nem ao conteúdo das acusações. Na carta de Plínio não está explicitado. E, enfim, nós não temos esse elemento. E a prática, o argumento mais importante que eu vejo é esse que foi citado pela Uta Rank Heinemann, né? A prática da igreja, ao longo de séculos que se seguiram, não foi em direção à promiscuidade. Pelo contrário, foi em direção a movimento monástico, a castidade. Repressão sexual, né? Havia uma repressão sexual. Exato. É mais no sentido de repressão. Cara, por exemplo, isso, claro,